igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero dar os parabéns para o convite das mulheres. Que Deus continue abençoando poderosamente. Eu fiquei feliz também em ver a irmã Deise. A irmã Deise, ela, não sei se ela está aqui, está lá fora. A irmã Deise, ela acompanhou o início da minha caminhada. Fomos para muitas vigílias juntas, com o esposo dela e com outros irmãos, e quando eu vi ela aqui louvando o Senhor, me alegrou muito o coração de ver a irmã Deise aqui junto conosco. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui junto com vocês. Sou lá de João Pessoa, moro lá no bairro do Mussumari. É um nome meio feio, mas é o bairro que o Senhor nos colocou. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 31, convido a igreja em reverência ao Senhor, ficar de pé. Peço, nesse momento, você fique atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu gosto sempre de dizer assim, quem encontrou, diga forte, quem encontrou o peixe, diga assim, Jesus me salvou. Amém? Vamos ler, irmãos, a partir do verso 1 em diante, do capítulo 31 de Provérbios. E diz assim a palavra do Senhor: estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora a sua vida com mulheres, e seu vigor com aquelas que acabam destruindo o rei. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho. Não convém aos governantes misturar bebida forte. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações. Confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres do seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que estão a um passo da morte. O vinho é um companheiro de quem está desiludido da vida, porque ele bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, ache um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido desta mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procurará ajudar o marido, sempre procurará o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes ela traz comida para o lar, como os navios mercantes. Antes de o sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro.
fala com sabedoria, ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos e receberá a recompensa merecida. Curve suas cabeças. Bendito Deus e bendito Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite por estar aqui neste lugar. Por isso, nessa noite, Pai, como tu vens falando com a tua igreja desde o início, fala conosco, continua falando conosco nessa noite. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade. Que o Senhor, Pai, toque aonde o homem não pode tocar. Que o Senhor cure o que o homem não pode curar. Que o Senhor, ó Pai, vá aonde o homem não pode ir. E que a tua palavra, Senhor, fale conosco nessa noite. Repreenda toda a ação contrária. E aonde este som está chegando, Pai, tu salves pelo poder da tua bendita palavra. É isso que nós oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus, quando nós se deparamos com esse capítulo 31 de Provérbios, vemos esse livro escrito pelo rei Salomão, com toda a sabedoria em que Deus o deu a ele. E quando o pastor me disse: irmão, estamos comemorando o aniversário das mulheres, e o tema fala sobre uma mulher que é bem sucedida, uma mulher que teme ao Senhor, é uma mulher que agrada a Deus. E eu pude, pesquisando, lendo, pedindo direção de Deus, eu pude ver, irmãos, que o livro de Provérbios é um livro que nos leva a ter sabedoria, a ter entendimento. Ele fala sobre ira, ele fala sobre desobediência, ele fala sobre mentira, ele fala sobre a preguiça, ele fala de diversos assuntos relacionados ao cotidiano de nossas vidas. E quando nós começamos a ler Provérbios no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não adianta, irmãos, termos sabedoria humana. Essa sabedoria humana, ela pode servir para algumas coisas, mas a sabedoria que agrada a Deus é temer a sua presença. Nós estamos aqui nessa noite hoje meditando sobre isso, e eu queria que você dissesse para a irmã que está ao seu lado: mulheres que foram bem-sucedidas naquilo que elas fizeram. Diga isso: mulheres que foram bem-sucedidas naquilo que elas fizeram. E nesse capítulo 31, irmãos, vemos uma mulher se destacando. Ela começa aconselhando um homem chamado Lemuel. E quem era essa mulher? Sua mãe. Essa é a primeira mulher bem-sucedida no que fazia. Ela, como mãe, se preocupou em ensinar ao seu filho a viver de uma maneira em que agradasse a Deus. Ela se preocupou dizendo desta forma: ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Qual foi o conselho, irmãos, que esta mulher deu ao seu filho? Ela disse uma coisa sobremodo excelente: não convém, não jogue fora a sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam destruindo Deus. Ela disse para Lemuel que ele não se envolvesse com mulheres que de alguma forma iam destruir a sua vida, que de alguma forma iam distanciar o rei da presença de Deus. Ela se preocupou em ensinar, ela se preocupou em colocar verdades divinas
germina no coração do seu filho. Então, uma das mulheres, irmãos, que o texto nos mostra é a sua mãe. E ela foi bem sucedida no que ela exerceu, no que ela ensinou, no que ela fez durante a caminhada na sua vida. Ela foi uma mulher bem sucedida. E aqui neste lugar eu sei que tem mães que se preocupam com seus filhos, com as suas filhas, e quer que elas caminhem, quer que eles caminhem, quer que eles cresçam, quer que eles se desenvolvam. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, mães, uma coisa que uma mãe deve fazer sempre, 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 e dizer para o seu filho, é que ele nunca deixe de temer ao Senhor. Certa vez eu na mesa lá de casa com a minha filha de 11 anos e meu menino de 8, eu disse para ele, meus filhos, olha, eu tenho duas coisas para pedir para vocês. Nunca abandonem Deus. E a outra coisa que eu disse a eles, olha, estudem. Mas em primeiro lugar, irmãos, a sabedoria que excede todo entendimento para o homem, para a mulher de Deus, é temer ao Senhor. Não ter medo dele, não ficar com medo de Deus, mas ter respeito, ter lealdade ao Senhor, se consagrar ao Senhor, temer a Ele com amor e com amor. Essa foi a primeira mulher, irmãos, que o texto nos traz, e nos traz que ela foi bem sucedida no que ela fez. Mas existe aqui mais duas mulheres nesse texto. A outra mulher, a própria mãe, ela faz menção dela. E nós vamos ler alguma coisa a respeito, irmãos, da vida desta mulher. Essa mulher, ela foi bem sucedida nas suas escolhas. Um exemplo aqui bem interessante, irmãos. Ana diante do profeta, estava ali cabisbaixa, não conseguia falar nenhuma palavra. O profeta Eli achou que ela estava bêbada, embriagada, e disse assim, minha filha, uma hora dessa você está aqui embriagada. Ela disse, não, estou muito triste no meu coração, porque eu não posso ter filhos. E ela fez um voto a Deus. Ela foi uma mulher sábia. Ela queria honrar naquela época a mulher que não tivesse filho. Era considerada como ninguém na sociedade judia. E ela se preocupava com isso. Era uma martirização da sua vida. Era uma dor da sua vida. Mas aí, irmãos, ela teve sabedoria de Deus. E foi buscar a Deus. E ela deu o seu filho como profeta na casa de Deus. E foi para casa. Uma mulher bem sucedida no que faz, irmãos, Deus a honra. Deus a honra. Diga para o irmão que está ao seu lado, o irmão que está ao seu lado, quando você obedece a Deus, Ele honra. E aquela mulher, pela sua obediência, irmãos, ela dedicou o seu filho, o profeta Samuel. Imagina aí, irmãos, o seu primeiro filho. O período, com ele com quase 8 anos, ela vai para o templo com seu filho adorar a Deus, sacrificar a Deus, mas não volta com ele. Porque ela prometeu que ia dar o seu filho como profeta. E deixou lá com o profeta Eli. Outra mulher, irmãos, que nós vemos sabedoria, dedicação nos seus deveres, e uma mulher temente a Deus e que cumpria a vontade de Deus, era Noemi. Noemi ensinou a sua nora Ruth que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ela não ensinou, irmãos, porque ela tinha dinheiro. Ela não ensinou porque ela era bem sucedida na sociedade. Ela ensinou a Ruth que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, porque Noemi tinha uma intimidade com Deus, tinha uma compreensão de Deus e vivia para Deus. A sua vida falou para Ruth que o Deus que ela servia era o Deus verdadeiro. Agora, irmãos, a segunda mulher que foi bem sucedida nas suas atitudes está no capítulo 31 e no versículo 3. A mãe de Lemuel diz assim: não jogue fora
sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam de morrer. Essas mulheres aqui são mulheres de Belial. São mulheres que não temem a Deus. São mulheres que por alguma coisa em suas vidas, suas escolhas, não agradam a Deus. São mulheres mentirosas, são mulheres imorais, pervertidas, infiéis. Mulheres que não conhecem a Deus. E quando nós não conhecemos a Deus, irmão, nós pecamos. Nós degredimos a sua lei. Nós degredimos a vontade de Deus. E essa mulher aqui, irmãos, ela é identificada. E temos exemplos de mulheres na Bíblia com essas características, que elas foram bem-sucedidas naquilo que fizeram. Uma delas, irmãos, é Sarai, ou Sara. Ela não esperou a promessa de Deus. Ela não esperou que Deus realizasse o que prometeu na sua família. O que foi que ela fez? Chegou para o seu esposo, tinha um costume na época que a escrava poderia ter filhos para a sua dona. E ela pegou a sua escrava e deu para o seu marido como esposa. E o filho nasceu, seria filho dela. Por causa disso, irmãos, Israel até hoje briga com os muçulmanos, porque são primos. Por causa dessa atitude de Sarai, ela não esperou na promessa. Ela antecipou-se, ela não ficou esperando em Deus, ela não ficou descansando no Senhor. E o que eu quero dizer para nós nessa noite, irmão, descanse em Deus. Descanse em Deus. Não se apresse. Não se apresse. Não faça nada sem Deus direcionar. Não faça nada sem Deus dizer sim, ou Deus dizer não, ou espere. Não se apresse. Aquela mulher se apressou, irmãos, e infelizmente ela pagou um preço muito alto. Outra mulher, irmãos, que foi bem sucedida no que fez, foi Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Safira, conversando com seu esposo, disse algo bem interessante. Foram vender um pedaço de terra, venderam. Ela disse, olha, para o marido, não dê tudo não, dê só um pouquinho. Ele não sabe quanto é que foi a quantia. Dê só um pouquinho. O resto aí fica com a gente. O marido foi entregar a oferta aos apóstolos. E chegando lá, irmãos, Pedro disse assim, eu não mentis a homem, mentis a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ela foi bem sucedida naquilo que fez, irmãos, mas estava errada. Às vezes nós escolhemos dizer algo, às vezes nós escolhemos ir fazer algo, nós escolhemos, mas muitas vezes as nossas escolhas não estão certas, não estão corretas, não estão condizendo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, mulheres bem-sucedidas no que fazem, o princípio disto é temer ao Senhor. E Safira, irmãos, não temeu a Deus. E por causa disso, apagou um preço muito alto. Quando ela chegou procurando o marido lá na igreja, junto com os apóstolos, com os irmãos, só que o marido está ali. E tu também vai na mesma hora. Ela faleceu. Quando nós, irmãos, não tememos a Deus, as nossas escolhas, ela tem um peso muito grande. A terceira mulher que identificamos aqui é Jezabel. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Ela levava aos jovens, às mulheres e aos homens a se prostituírem na igreja. Levavam as pessoas, irmãos, a fazer o que não devia. Ela foi bem sucedida no que ela estava fazendo, mas estava fazendo de maneira errada, de maneira errônea, de maneira que não agradava a Deus. E a mulher bem sucedida, irmãos, ela tem que ter um princípio. E assim também o homem, assim também a jovem, e assim também a criança e o adolescente. O princípio de todas as coisas é temer ao Senhor. E a terceira mulher, irmãos, que nós vemos nesse capítulo 31, é a esposa fiel. E eu comecei a ler esses versículos e eu comecei assim a imaginar, Deus,
O que seria um homem e uma mulher, um jovem, ser fiel? O texto fala sobre uma esposa dedicada. E aí a mãe dizendo para o seu filho Lemuel desta forma: quem achou esta esposa fiel, achou um tesouro mais valioso do que o ouro e pedras preciosas. Irmãos, nós vivemos hoje numa época muito difícil. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que tempos difíceis viriam, onde homens e mulheres, o seu Deus seria o seu ventre, ou seja, a sua própria vontade. Mas quando nós se deparamos aqui com esse texto, irmão, nós vemos o quê? Que quando você, quando nós tememos a Deus, obedecemos os seus preceitos, estamos caminhando na sua vontade, irmãos, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está sobre nós. Vemos aqui, irmãos, que esta mulher, ela era fiel, não era porque ela era boa. Era aquela mulher que trabalhava, não era porque ela era boa, é porque ela tinha uma coisa no seu coração, ela temia. Tudo isso aqui, todas essas características que essa mulher tinha, que essa mulher possuía, irmãos, era porque ela temia a Deus. E quem teme a Deus, irmãos, quer estar na vontade do Senhor, quer estar agradando a Deus. E ela começou a fazer isso, irmãos. O texto diz assim, ó, ela sempre procura ajudá-lo. O marido sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos, ou seja, é uma mulher dedicada. Nós vemos hoje, irmãos, que verdadeiramente Deus tem levantado mulheres. Deus tem levantado mulheres no nosso meio, mesmo no meio profissional, mesmo no meio ministerial, mesmo no meio da igreja, mesmo dentro da nossa casa. Deus tem levantado, mas por quê? Porque são mulheres que temem ao Senhor. Deus sempre vai levantar, irmãos, mulheres, homens, jovens, mas o princípio dessa bênção de Deus sobre a vida do homem é o temor a Deus. Temor. Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, queremos pregar o Evangelho. Essa igreja está sendo aberta, aqui está sendo edificada aqui pela sua palavra, porque existe um princípio que ela teme ao Senhor. Muitas igrejas estão aqui nessa cidade, irmãos, porque querem anunciar Cristo para essa multidão. Mas por quê? Porque temem ao Senhor. O princípio de todas as coisas, irmãos, é temer a Deus. E quando é que nós começamos, irmãos, a entender esse princípio nas nossas vidas? Lendo a sua palavra, meditando nela, buscando o conhecimento dela, porque ela é a luz, ela é a espada, ela é o escudo, ela é o espelho que nos revela, ela é o escudo da fé, é a couraça da justiça. Essa é a palavra. Irmãos, queremos ser vitoriosos, queremos. Eu sempre oro assim, dessa forma, irmãos. Deus nunca me livre das lutas, porque é muito bom nos louvar a Deus quando tudo está bem, quando as coisas estão tudo bem. Mas você já pensou em louvar no dentro de uma fornalha de fogo? Você já pensou em louvar na cova dos leões? Você já pensou em louvar preso pelos calcanhares e pelos braços numa masmorra, no meio de vários soldados, na escuridão, como Paulo e Silas oravam a Deus? Você já parou para analisar isso? Que Deus, mesmo eles sendo fiéis, mesmo eles sendo tementes a Deus, Deus não livrou eles de nada disso. E a minha oração sempre é essa: Deus, eu não quero que o Senhor me livre, mas eu quero que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê graça para passar pelas lutas e pelas tribulações. Peça isso a Deus, irmãos. Eu sei que sofrimento ninguém gosta de passar. Hoje nós vemos, irmãos, um embate muito grande. A questão da prosperidade, aonde as pessoas é medida pelo que elas têm, e não pelo que ela é, não pelo que ela possui. Mas através da Bíblia nós vemos que não é assim. Não é assim. Homens e mulheres, irmãos, que foram levantados por Deus, eram pessoas como eu e você,
tendentes a falhar, sofriam perseguições, sofriam problemas difíceis, mas mesmo assim permaneceram firmes na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja do Senhor: permaneçam firmes, continue nesta caminhada. Pode estar passando por dificuldades, pode estar passando por lutas, mas Deus está no controle. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que Ele não tarda, Ele não chega cedo, Ele não chega depois, Ele chega no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle e como Ele quer fazer. Nunca é do nosso jeito, nunca é de nossa forma, mas é da forma de Deus. E quando nós começamos a meditar nos textos, vemos essas características dessa mulher, a gente fica abismado. Passa a noite trabalhando, acorda cedo, prepara a primeira refeição do dia e começa trabalhando. E uma coisa interessante, irmãos, temos exemplos fenomenais de mulheres assim. A mulher samaritana não podia falar com um homem judeu. E Jesus vindo cansado ao meio-dia, para ali um poço, que não era um horário para mulher nenhuma pegar água, e ir logo cedo com as outras. Mas ela tinha um pequeno problema, irmãos. Jesus conversando com ela, disse: olha, traz o teu marido. E ela vai e diz: eu não tenho marido. Jesus disse assim: acessa os bens. Se tu tivesse 5, o que tu tem não é teu. Qual era o problema, irmão, dessa mulher? É que ela pegava os outros homens. Por isso que as outras mulheres não caminhavam junto com elas. E Jesus ali conversando com ela começou a dizer: dá um pouco dessa água que eu estou com sede. E ela disse: tu sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. E Deus ali começa a revelar, irmãos, algo sobrenatural para aquela mulher. Eu já prestei atenção, irmãos, que os maiores discursos de Jesus sempre foi para uma pessoa. Nunca foi para grandes multidões. Jesus disse para aquela mulher o princípio da adoração. Declarou para ela que não era no Monte Gerazim, nem era em Jerusalém que ele se devia adorar. Que os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam o Pai em espírito e verdade. E ali, irmãos, vemos outro exemplo de mulher. A mulher do fluxo de sangue. Não podia estar no meio da sociedade, não podia estar perto de ninguém, não podia. Sabe o que ela tinha que fazer, irmãos? Quando ela vinha de longe, ela tinha que gritar: imunda! Porque o seu fluxo de sangue, irmãos, era como se fosse uma hemorragia. Ela já estava morrendo. Ela não podia ficar perto do convívio da cidade, das pessoas, por estar doente. Lá tinha esse costume de afastar as pessoas. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher enfrentou uma grande multidão. Ela não tocou em Jesus, ela tocou simplesmente na ponta do vestido de Jesus, da orla de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou naquele momento e disse: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou de uma maneira diferente. E os discípulos disseram: mas Senhor, todos te tocam, mas me tocam de maneira diferente. Mas essa pessoa me tocou de uma maneira sobrenatural. E quando Jesus diz isso, irmãos, aquela mulher, ela vai e se denuncia: e foi eu, Senhor, que toquei. Vai, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Ou seja, irmãos, hoje temos exemplos de mulheres que puderam contribuir na vida de suas famílias. Citei alguns exemplos da Bíblia, mas vou citar exemplos, irmãos, do nosso tempo hoje. Existe, irmãos, uma mulher chamada Morou Kof Grana. Ela é a mãe dos maiores evangelistas que essa terra Deus colocou. Chama-se Billy Graham. Já veio aqui no Brasil 2 ou 3 vezes. Um homem usado por Deus. Mas se nós formos ver a história, irmãos, de Billy Graham, a sua mãe tomava conta de uma fazenda. Tinha 7 filhos. O marido morreu logo cedo. E ela plantava na horta. E ela ordenhava as vacas. E ela plantava. E ela cuidava dos filhos. E cada dia da semana ela tinha um filho para orientar, para discipular, para falar do amor de Deus para essas crianças.
E o que ela implantou no coração dos seus filhos, irmãos, frutificou lá na frente. Às vezes você não pode estar vendo nada agora, mas lá na frente, Deus vai honrar. Por isso eu digo uma coisa para vocês, mães: ensine os seus filhos. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Ensine a Bíblia, ensine a palavra de Deus. Tenha tempo com eles. Eu sei que hoje é muito difícil, é trabalho, é casa, é marido, é muita coisa. Mas ensine a palavra de Deus. Ensine. Outra mãe, irmãos, que também falou muito ao coração, é a Beth Holt Moody. Ela também teve 7 filhos. Sofreu também, o seu marido morreu logo cedo. E ela se preocupou em ensinar. Moody, certa vez, irmão, chegou na igreja dele e disse assim: pastor, eu queria ensinar na escola bíblica dominical. O pastor levou ele para a igreja e disse: olha, tenho 5 professores e 3 alunos. Como é que você quer ensinar? E Moody, irmãos, foi orar. Ele disse: pastor, se eu conseguir pessoas para ouvir a palavra, o senhor deixa eu ser professor? O pastor disse: eu deixo. E Moody, irmãos, foi para as vielas, foi para as ruas, foi para os becos. E quando o pastor chegou no próximo domingo, tinha para mais de 400 pessoas para ouvir a Evangelho de Deus. Moody, irmão, na sua igreja, ele tinha escola dominical com mais de 1.500 alunos. E a teimosia de Moody, a firmeza de Moody, um amigo dele chegou quando conheceu sua mãe e disse: agora eu sei, Moody, porque tu és teimoso e obstinado, porque tu aprendeste da tua mãe. Por isso, jovem, você que está aqui, ouvindo esta palavra nessa noite, quando sua mãe para conversar com você, para dizer os preceitos bíblicos, o que deve ser feito, como deve ser feito, para glorificar o Senhor, escute, porque ela vai produzir frutos na sua vida mais tarde. E esse homem foi um dos grandes evangelistas que Deus levantou para a nossa época, século XIX para cá. E o que eu quero dizer para nós, irmãos, que a Bíblia diz que essa mulher, ela fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Essa mulher fiel, essa mulher sábia, que tem o princípio de temer a Deus, ela corrige, ela fala, ela prega e ela vive com amor. Amor. E vemos aqui mais na frente dizendo assim: os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. A honra está em temer ao Senhor. Não é o que eu possuo, não é o que eu tenho, não é o que você tem, não é o que você possui, mas a honra está em temer ao Senhor. E nesse momento eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Uma benção do pastor. Amados irmãos, eu gosto sempre de dizer que não existe sucesso na vida cristã, existe crescimento espiritual. Você que está aqui me ouvindo, a minha preocupação sempre foi e sempre será ensinar o que a Bíblia diz. Você que ouviu isso aqui hoje, guarde no seu coração. Deus, Ele fala por meio da sua palavra. Somos edificados por ela. Somos renovados por ela. Somos curados por ela. Somos salvos pela palavra. Como o pastor disse aqui no início, em João 1, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E a palavra se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E esta palavra é Jesus. Por isso eu queria que vocês curvassem as vossas cabeças. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz. Irmãos, não adianta, podemos ter tudo, mas se nós não tivermos Jesus, não temos nada. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa reunião maravilhosa na tua presença. E neste momento, Pai, em nome de Jesus de Nazaré,
Eu te peço que teu Espírito Santo esteja cravando nos corações nessa noite a tua verdade, a tua palavra, que nós vamos sair daqui, Senhor, pensando no que ouvimos, que a tua palavra, Senhor, enraize em nosso coração, que cada um daqui, Deus, possa cada vez mais ser edificados pela tua bendita graça e pelo teu amor, e que teu Espírito Santo esteja renovando, que teu Espírito Santo esteja curando, que teu Espírito Santo, Senhor, esteja fazendo aquilo que lhe apraz. Pai, abençoa esta igreja, abençoa o pastor aqui, ó Pai, que Deus tu levantaste para cuidar deste rebanho, continua dando graça, abençoando, e abençoa estas mulheres vitoriosas, ó Pai, porque elas entenderam que o princípio de todas as coisas é temer a Ti, é temer ao Senhor, é Te respeitar, é Te obedecer. Por isso, Pai, desde já, nós Te louvamos e Te bendizemos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diga amém. Amém.